Lei número 7.444, de 20 de dezembro de 1985. Dispõe sobre a implantação do processamento eletrônico de dados no alistamento eleitoral e a revisão do eleitorado, e dá outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O alistamento eleitoral será feito mediante processamento eletrônico de dados. Parágrafo único. Em cada zona eleitoral, enquanto não for implantada o processamento eletrônico de dados, o alistamento continuará a ser efetuado na forma da legislação em vigor na data desta lei. Artigo 2º. Ao adotar o sistema de que trata o artigo anterior, a Justiça Eleitoral procederá, em cada zona, à revisão dos eleitores inscritos, bem como a conferência e a atualização dos respectivos registros que constituirão a seguir cadastros mantidos em computador. Artigo 3º. A revisão do eleitorado prevista no artigo 2º desta lei far-se-á de conformidade com instruções baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral mediante a apresentação do título eleitoral pelos eleitores inscritos na zona e preenchimento do formulário adotado para o alistamento de que trata o artigo 1º. Parágrafo 1º. A revisão do eleitorado, que poderá realizar-se simultaneamente em mais de uma zona ou em várias circunscrições, que será procedida sempre de ampla divulgação, processando-se em prazo marcado pela Justiça Eleitoral não inferior a 30 dias. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º deste artigo, a Justiça Eleitoral poderá fixar datas especiais e designar previamente locais para apresentação dos eleitores inscritos. Parágrafo 3º. Ao proceder-se à revisão, ficam anistiados os débitos dos eleitores inscritos na zona, em falta para com a Justiça Eleitoral. Parágrafo 4º. Em cada zona, vencido o prazo de que trata o parágrafo 1º deste artigo, cancelar-se-ão as inscrições correspondentes aos títulos que não forem apresentados à revisão. Artigo 4º. Para a conferência e atualização dos registros eleitorais, a que se refere o artigo 2º desta lei, a Justiça Eleitoral poderá utilizar também informações pertinentes, constantes de cadastros de qualquer natureza, mantidos por órgãos federais, estaduais ou municipais. Parágrafo único. Os órgãos aludidos neste artigo ficam obrigados a fornecer à Justiça Eleitoral gratuitamente as informações solicitadas. Artigo 5º. Para o alistamento, na forma do artigo 1º desta lei, o alistando apresentará em cartório ou em local previamente designado requerimento em formulário que obedecerá a modelo aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 1º. O escrivão, o funcionário ou o preparador, recebendo o formulário e os documentos, datará o requerimento, determinará que o alistando nele aponha sua assinatura ou, se não souber assinar, a impressão digital de seu polegar direito, atestando a seguir terem sido a assinatura ou a impressão digital lançadas na sua presença. Parágrafo 2º. O requerimento de inscrição será instruído com um dos seguintes documentos. Inciso 1º. Carteira de identidade, expedida por órgão oficial competente. Inciso 2º. Certificado de quitação do serviço militar. Inciso 3º. Carteira emitida pelos órgãos criados por lei federal, controladores do exercício profissional. Inciso 4º. Certidão de idade, extraída do Registro Civil. Inciso 5º. Instrumento público do qual se infira por direito ter o requerente a idade mínima de 18 anos e do qual constem também
os demais elementos necessários à sua qualificação. Inciso 6º. O documento do qual se infira a nacionalidade brasileira, originária ou adquirida do requerente. Parágrafo 3º. Será devolvido o requerimento que não contenha os dados constantes do modelo oficial, na mesma ordem, em caracteres inequívocos. Parágrafo 4º. Para o alistamento, na forma deste artigo, é dispensada a apresentação de fotografia do alistando. Artigo 6º. Implantado o sistema previsto no artigo 1º desta lei, o título eleitoral será emitido por computador. Parágrafo 1º. O Tribunal Superior Eleitoral aprovará o modelo do título e definirá o procedimento a ser adotado na Justiça Eleitoral para sua expedição. Parágrafo 2º. Aos eleitos inscritos em cada zona, após a revisão e conferência de seu registro, na conformidade do artigo 3º e parágrafos desta lei, será expedido novo título eleitoral, na forma deste artigo. Artigo 7º. A Justiça Eleitoral executará os serviços previstos nesta lei, atendidas as condições e peculiaridades locais, diretamente ou mediante convênio ou contrato. Parágrafo único. Os convênios ou contratos de que cuida este artigo somente poderão ser ajustados com entidades da administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, ou com empresas cujo capital seja exclusivamente nacional. Artigo 8º. Para a implantação do alistamento mediante processamento de dados e revisão do eleitorado nos termos desta lei, a Justiça Eleitoral poderá requisitar servidores federais, estaduais ou municipais, bem como utilizar instalações e serviços de órgãos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e municípios. Artigo 9º. O Tribunal Superior Eleitoral baixará as instruções necessárias à execução desta lei, especialmente para definir: inciso 1º, a administração e a utilização dos cadastros eleitorais em computador exclusivamente pela Justiça Eleitoral. Inciso 2º, a forma de solicitação e de utilização de informações constantes de cadastros mantidos por órgãos federais, estaduais ou municipais, visando resguardar sua privacidade. Inciso 3º, as condições gerais para execução direta ou mediante convênio ou contrato dos serviços de alistamento, revisão do eleitorado, conferência e atualização dos registros eleitorais, inclusive de coleta de informações e transporte de documentos eleitorais, quando necessário, das zonas eleitorais até os centros de processamento de dados. Inciso 4º. O acompanhamento e a fiscalização pelos partidos políticos da execução dos serviços de que trata esta lei. Inciso 5º. A programação e o calendário de execução dos serviços. Inciso 6º. A forma de divulgação do alistamento eleitoral e da revisão do eleitorado em cada zona e circunscrição, atendidas peculiaridades locais. Inciso 7º. Qualquer outra especificação necessária à execução dos serviços de que trata esta lei. Artigo 10. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir para a Justiça Eleitoral, à disposição do Tribunal Superior Eleitoral, o crédito especial de 600 bilhões de cruzeiros destinado a atender às despesas decorrentes desta lei. Artigo 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 12. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei nº 6.996, de 7 de junho de 1932. Brasília, em 20 de dezembro de 1985, 174º da Independência e 97º da República. José Sarney, Fernando Lira. Este texto
não substitui o publicado no DOU de 23 de 12 de 1985.